Salve Fenômeno Azul! Uma boa tarde, uma boa sexta-feira e abençoada Semana Santa, né? Sexta-feira Santa a todos aí, independente da religião, né? Mas estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, vídeo de contratação. Fala também um pouquinho do Clube do Remo, se preparando e com o time praticamente definido para o confronto de domingo às 16 horas, no Mangueirão contra o nosso rival, né? Temos que dar forra aí desta eliminação que eles impuseram na gente. Não vale classificação, não vale final de Copa Verde, mas vale a mística ali, né? A gente tem que ganhar, porque senão o negócio vai ficar feio. Teremos estreias, né? No jogo de domingo e também, né? Tudo e mais um pouco aí também da Copa do Brasil. O Corinthians ganhou ontem na Libertadores, porém o melhor jogador do Corinthians, na minha humilde opinião, né, tecnicamente falando, não vai vir na Belém jogar. É muito importante pra gente. Fique com a vinheta do canal. Na volta a gente vem com essas informações e muito mais. Bom, vamos primeiramente começar com a questão do jogo de domingo, né? O Remo vem fazendo trabalhos aí para enfrentar o Paysandu e o Remo deve ir a campo, tá? Pelo menos essa foi a escalação de hoje no treinamento, de ontem, perdão, no treinamento. Vinícius, tá? A estreia do Lucas Marques na lateral direita, na zaga, Diego Ivo e o Wendel Lomar, ou Diego Ivo e o Diego Guerra, tá? Na lateral esquerda, o jogador Leonan deve dar espaço ao Rai, Leonan que será poupado aí para o jogo de quarta-feira. Na cabeça de área, o Show um pouco mais à frente, Richard Franco, né? Ali, um pouco mais à frente, Soares, tá? Soares deve, né, voltar ao time azulino, que já está recuperado de contusão. Pablo Roberto está fora do jogo, porque também está entregue ao DM, vai ser, né, poupado para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, que é o jogo mais importante do Remo na temporada até então, tá? Do lado esquerdo, né, aí onde o Pedro Vitor atua, poderemos ter o Pedro Vitor, tá? Ou poderemos ter também aí o Álvaro estreando com a camisa do Remo. Lembrando que se o Álvaro ficar no lugar do Pedro Vitor, né, o Soares cai mais um pouco para a esquerda e o Álvaro ficará um pouco mais centralizado como camisa 10, na função que o Pablo Roberto desempenha. Lá na frente, né, o Muriqui deve também ser poupado, mas segundo informações que eu soube, ele quer jogar o Repá, então, né, Muriqui ou Fabinho, um dos dois, e a volta aí do Diego Tavares no ataque, que não jogou assim como o Richard Franco no clássico da semana passada, que o Remo infelizmente, né, perdeu. Mas enfim, águas passadas, já foi, tem que esquecer, daqui para frente, seguir e aprender com os erros, né, coisa que o Remo não costuma fazer, que é aprender com os erros. Mas temos que tirar lição, né, por vez dessas eliminações, essas coisas catastróficas que acontecem com a nossa instituição, o Clube do Remo, infelizmente, é a verdade. Tá? Então, praticamente, o time do Remo será esse aí, o time que vem sendo formatado. Marcelo Cabo ainda tem algumas dúvidas. Tá? A outra questão, o Corinthians e Clube do Remo e Corinthians ainda tem ingressos a vender. Pelo que eu soube também, mais de 22 mil pessoas até então compraram ingressos para o jogo de quarta-feira. Não tenho dúvida que vai dar aí mais de 40, né, 35 a 40 mil pessoas. Entre pagantes, eu coloquei a minha meta aqui na terça-feira entre 27 a 35, né, 40 mil, aquele sabe que tem gratuidades, né, tem os sócios torcedores, mas acredito que pagante entre 27 a 35 mil pagantes em Mangueirão, que estará totalmente lotado. Ainda falta aí 5 dias, né, para comprar ingressos. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira, se ainda tiver ingressos disponíveis. Eu acredito que terá, sim, pelo alto custo que está tendo, né, e a situação aí não está fácil para o povo paraense, povo brasileiro em geral. Tá? Então, falando de Corinthians e Remo, né, o Remo deve com aquele time que você já sabe titular, com algumas contratações que foram realizadas no banco de reserva, Galdesani, o Lucas Marques, o Álvaro, né, e o Laranjeira também, que ainda dá tempo de ser inscrito no BID. O Corinthians venceu ontem
aí na Libertadores e não terá o seu principal jogador, tecnicamente falando, o seu cabeça pensante, que é o Renato Augusto. Renato Augusto ontem fez alguns exames ainda no vestiário do jogo, né? Hoje, em São Paulo, ele iria fazer outros exames, mas o que a gente pôde pegar de informação, o Renato Augusto será poupado do jogo de quarta-feira contra o Remo. Uma boa notícia para o torcedor azulino, como diz aquela frase, né, do Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar. Vamos ver, né? Daqui para frente ainda tem muita coisa. Segunda-feira a gente vai fazer uma live exclusiva, tá? Vamos ver se a gente pega algum canal do Corinthians para fazer, se não algum torcedor do Corinthians que possa vir com a gente aqui para estar falando desse jogão de futebol que irá acontecer. E o Remo está correndo também atrás de contratações, né? Depois do Laranjeira que veio do Corinthians, do Vasco da Gama, o Remo ainda tenta outro jogador do Vasco da Gama, jogador que foi utilizado na Série B em 2020 e não está tendo espaço na equipe Cruz Maltina lá do Rio de Janeiro e poderá estar pintando no Clube do Remo. Trata-se do jogador Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva, mais conhecido como Vinícius Paiva, 22 anos, natural do Rio de Janeiro. Ele é ponta, tá? Joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda também, 1,70 m de altura, 64 quilos, né? Começou sua base no Vasco em 2017, no Sub-17, chegou ao profissional em 2020, na Série B, ele foi titular absoluto, pessoal. Disputou nada mais, nada menos do que 27 partidas ali, 35 partidas, no Vasco, né, fez um gol, deu uma assistência, foi titular absoluto na campanha do Vasco em 2020, o Vasco acabou não subindo, mas ele foi titular, né, isso é muito importante para a rodagem do jogador novo aí. Ano passado, atuou pelo Campeonato Carioca em 4 partidas, um gol, e foi emprestado ao Ituano, né? Ele era ali banco de reserva no time do Ituano. O time do Ituano que fez uma campanha excelente na Série B, ficando ali em 5º colocado, inclusive perdeu a vaga para o Vasco, né? O Vasco ficou em 4º, o Ituano em 5º. Então o Ituano ali por um ponto não subiu de divisão. E o Vinícius Paiva estava naquele time ali, né? Mesmo que no banco de reservas. Esse ano disputou 3 partidas pelo Campeonato Carioca, né, na vitória do Vasco, 2 Carioca e uma Copa do Brasil, perdão. Na derrota do Vasco para a Volta Redonda de 2-1, ele atuou ali, entrou aos 8 minutos do primeiro tempo, e Vasco e Portuguesa entrou aos 25 minutos do primeiro tempo, o Vasco ganhou 2-0, e ele jogou também a Copa do Brasil, né, 4-0 do Vasco em cima do trem, o Vasco já foi eliminado da Copa do Brasil, mas ele jogou, né, essas partidas aí do Vasco este ano. 2 jogos pela Campeonato Carioca e um jogo pela Copa do Brasil. Então, um jogador aí que se vier realmente para o Clube do Remo, o Remo está tentando a negociação dele junto ao Marcelo Cabo, será, sim, uma boa contratação. Então, pessoal, essas foram nossas notícias de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo para que a gente possa estar crescendo cada vez mais, né? Vinícius Paiva tem um selo TND, olha, é um jogador novo, é um jogador que tem um futuro promissor e não será utilizado no elenco do Vasco este ano. Sabe que Série A é outro nível, é uma competição muito diferente. Ele já tem, né, duas experiências em Série B. Jogou pelo Vasco 2020 e ano passado jogou pelo Ituano também, mesmo sendo reserva. Mas o jogador, apesar de novo, tem bastante rodagem em Série B. Então, ganha sim o selo TND. Então, pois bem, galera, nosso vídeo de hoje encerra por aqui. Like, se inscreva à noite. Vou deixar um outro vídeo para vocês sobre uma questão de Remo e Corinthians, tá? Tudo nosso nada desde, galera. Um abraço, Théo Souza. Fui.